Olá, pessoal, beleza? Boa noite. Boa noite. Responda aí no chat para ver se vocês estão me vendo. Aí, pessoal, me avisa aí se está tudo certo, se eu estou aparecendo. É a primeira transmissão ao vivo que eu estou fazendo aqui no YouTube, então ainda estou testando aqui algumas coisas. Avisem aí. Opa, beleza. Já está funcionando, então. Maravilha. Que honra, mas que honra. Quer dizer que eu tô estreando aqui? Nossa Senhora, que responsabilidade. Pois é. O canal da doutora Ludmila no YouTube, eu estou estreando. Meu Deus do céu, que honra. Primeira transmissão ao vivo, o professor Marcelo Monteiro está aqui para colaborar aí com os trabalhos. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui, então, a nossa live aí de última hora que eu resolvi fazer a respeito da Lei de Segurança Nacional, que está lá na mesa do presidente da República, prestes a ser sancionada. Não sabemos se vai ser sancionada, se não vai ser sancionada, se vai ser vetada, não sabemos. Mas, por conta aí da urgência do caso, eu resolvi fazer essa live e chamei o professor Marcelo Rocha Monteiro, que vocês devem conhecer. Quem não conhece o professor Marcelo Rocha Monteiro, por favor, cliquem lá no perfil do Twitter. Ele tem também Instagram. E vocês sigam o que o professor Marcelo Monteiro fala nas redes sociais. Sigam o professor Marcelo Monteiro. O professor Marcelo, para quem não conhece, para os poucos que certamente não conhecem, devem ser poucos, porque o professor Marcelo está arrebentando aí nas redes sociais, é professor de processo penal da UERJ, não é isso, Marcelo? Isso. Professor de processo penal da UERJ e é também procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, é um cara que está aí há anos lecionando o processo penal, sabe o que fala. Então, para vocês não ficarem achando que sou só eu aqui que estou falando, não. Chamei um baita professor aí para vocês ficarem mais tranquilos sobre o que vai ser apresentado aqui hoje. Tá? Então, Marcelo, boa noite. Obrigada por você ter aceitado aí participar dessa conversa nessa noite de domingo aí. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu que agradeço pelo convite. Isso aí, pleno domingão, todo mundo descansando e a gente aqui trabalhando. Mas, enfim, dever nos chama. Vamos lá, pessoal. Vamos falar, então, desse novo projeto de lei que está circulando, está prestes a ser sancionado ou não. Né? Esperamos que alguns dispositivos sejam vetados, porque a gente vai falar aqui hoje de alguns problemas que a gente encontrou neste projeto de lei. Então, eu cheguei a escrever um artigo, eu não sei se alguém já publicou, se não publicou, vai ser publicado amanhã em algum lugar, mas eu escrevi um artigo e resolvi fazer essa live, então. Pessoal, a Lei de Segurança Nacional é aquela lei que já está aí circulando desde 1983, é a Lei 7.170, de 83, e é uma lei considerada uma lei, digamos, ditatorial, uma lei da época da ditadura. Então, tem vários dispositivos nessa lei que os professores contestam, que os professores consideram que dá aso para arbitrariedades, tem, né, uma série de problemas relacionados à liberdade de expressão. Então, a gente resolveu apreciar esse novo projeto que surgiu aí, que a gente vai ver que nem é novo assim, na verdade não é nada novo, já está circulando aí há muitos e muitos anos, há décadas, aliás, e que, a nosso ver, não funcionou muito bem, né? Continua incorrendo em alguns erros e continua trazendo problemas relacionados à liberdade do cidadão. Então, eu vou começar aí, o Marcelo, dando uma breve explicação sobre a lei antiga e de como essa lei nova não modificou nada. Então, eu queria só citar inicialmente o artigo 26 da lei antiga, que no caso é a lei atual, a lei 7.170 de 83, que fala sobre calúnia e difamação do presidente da República,
do presidente do Senado, do presidente da Câmara e do presidente do STF. Então, existe atualmente, nessa lei que está em vigor há muitos anos, existe atualmente um dispositivo que fala sobre isso, que caluniar o presidente de quaisquer dos 3 poderes é crime da Lei de Segurança Nacional. Então, a pena desse delito é de uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, esse dispositivo é um dispositivo que está muito em voga hoje, porque, inclusive, personalidades recentes começaram a ser processadas por esses delitos da Lei de Segurança Nacional que está em vigor agora, que no caso é o Daniel Silveira e o Felipe Neto, por ter chamado o presidente da República de genocida. Então, esse é um dispositivo que está super em voga atualmente. O professor Marcelo quer fazer alguma observação sobre isso? Sim. Já que você mencionou primeiro o artigo 26 da ainda vigente Lei de Segurança Nacional, eu chamo a atenção para essa ideia equivocada, né, mas que perpassa a mente aí de tantas das nossas autoridades, né, de confundir a ofensa, a honra, né, ou às vezes nem ofensa a honra né, mas digamos que seja, né, a ofensa pessoal ou a crítica pessoal com um ataque ao Estado, à democracia, à segurança nacional. Os nomes variam, né? Mas a ideia é sempre aquela do Luís XIV, né? L'état c'est moi, né? Então eu critico um ministro do Supremo e aí ele diz, ele está atacando a democracia. Não estou atacando a democracia, eu estou criticando o senhor, né? O senhor é muito ruim como ministro, né? Julga muito mal, né? Abusa da autoridade, é prepotente, né? Então a minha crítica é ao ministro fulano. Aí ele transforma isso numa crítica ou num ataque, né, à democracia. É o mesmo espírito autoritário desse artigo 26, né, que chama de crime contra a segurança nacional, o que, na verdade, é um crime contra a honra de uma pessoa que ocupa um cargo público. Não estou dizendo que uma pessoa que ocupa um cargo público possa ser caluniada, né? Mas a calúnia é uma ofensa a essa pessoa, né? Não ao Estado democrático de direito, à democracia, à segurança nacional, ou ao que for, né? Então é muito importante que não prospere esse tipo de confusão, né? Esse pensamento que leva a medidas autoritárias como as que a gente tem visto, né? E fazendo um adendo aí a esse seu comentário, eu vejo aqui que esse novo projeto, ele tirou, né, ele revoga a Lei de Segurança Nacional que está em vigor, né? Toda a LSN atual, ela está prevista para ser revogada por esse novo projeto, e esse novo projeto insere novos delitos contra a democracia, essa coisa toda, esse mesmo espírito da Lei de Segurança Nacional, ele vai permanecer, só que ele vai permanecer sem que haja uma Lei de Segurança Nacional fora, né, do Código Penal. Ele vai inserir dispositivos no Código Penal. Então, vai deixar de existir uma Lei de Segurança Nacional apartada, e esses crimes vão ser inseridos no Código Penal, né, de forma com outra roupagem, com nova redação. E esse delito aí do artigo 26 atual, da calúnia e da difamação ao presidente da República e aos presidentes dos 3 poderes em geral, ele passa a ser um crime do Código Penal comum, do crime contra a honra, da parte do crime contra a honra do Código Penal. Não voltaria a ser um crime especial. Ele entra nos crimes contra a honra, só que com uma pequena causa de aumento. Aumento de pena, né? Isso. Um pequeno aumento. Então, nesse ponto especificamente, eu acho que a lei, esse projeto, ele é melhor, ele é benéfico. Ele é benéfico. Sim, então, sim. Lembrando, pessoal, que eu não conversei antes com o professor Marcelo Rocha Monteiro, então a gente está discutindo isso aqui agora, é ao vivo, quem sabe faz ao vivo, tá? Então, o Marcelo está concordando comigo,
no sentido de que esse dispositivo melhorou. Então, crimes contra a honra de presidente da República, presidente do Senado, presidente da STF, todos esses passam a ser crimes contra a honra comum. Então, assim como eu posso sofrer um crime contra a honra, o Marcelo pode sofrer um crime contra a honra, você pode sofrer um crime contra a honra, o presidente também pode, o presidente do Senado também pode, esse pessoal também pode. Então, vira um crime comum, só que com uma causa de aumento na fração de 1/3. Então, se esse crime contra a honra for praticado contra essas pessoas, essas autoridades, vai ser um crime normal, mas com uma causa de aumento que vai aumentar a pena em 1/3. Só isso. Então, nesse ponto, eu e o Marcelo concordamos que a lei é benéfica e deve ser sancionada nesse sentido. Bom, então, nem tudo, né, são coisas ruins, né? Houve essa melhora, e que bom, né, que eu não estava errada, que bom que você concordou comigo. Em relação a esse dispositivo, você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Tem mais alguma coisa que sobrou para falar? Não, acho que não. Acho que podemos passar para a parte ruim da história, que é o que você aborda muito bem quando você fala da questão de tipo aberto, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Passando essa parte boa, agora nós vamos entrar na parte ruim. Pelo menos eu não lembro de ter visto nenhum outro dispositivo que eu tenha considerado que tenha sido tão melhor, pelo menos numa primeira lida aí da lei. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o grande problema da atual, né, da velha Lei de Segurança Nacional? Essa lei, ela traz tipos penais muito abertos. O que seriam esses tipos penais muito abertos? Essa lei não delimita, não delineia exatamente qual seria a conduta típica que a pessoa tem que praticar para estar cometendo um crime, o que torna tudo muito perigoso. A gente não sabe exatamente onde está pisando, a gente não sabe exatamente se a gente está cometendo um crime ou não, porque não está bem delineado. Esse é o problema dos tipos abertos. Então, para quem não é do direito, a gente explica aqui. Tem um artigo lá do Código Penal, que é o artigo 121, que diz que é crime matar alguém. Ponto. Então, está muito bem delineado ali. Qual que é o crime? Matar alguém. Acabou. Você não precisa fazer grandes firulas, você não precisa fazer grandes interpretações, né? Entrar em grandes abstrações para entender o que é matar alguém. Matar alguém, beleza. Tem o crime lá de lesões corporais. Qual que é o crime de lesões corporais? É causar lesões corporais em alguém, né? Atacar, né? A integridade corporal física, isso, a integridade corporal de uma pessoa. Então, beleza, tá dizendo ali o que é o crime e você entendeu perfeitamente. O tipo penal aberto, não. O tipo penal aberto você lê e fica ali na dúvida, né? Será que se eu fizer isso aqui vai entrar aqui nesse crime? Então, isso causa muita insegurança porque ninguém sabe exatamente o que pode fazer. E essa atual Lei de Segurança Nacional, a velha, incorre nesse problema. Incorre porque tem alguns tipos que são extremamente abertos. Como, por exemplo, eu selecionei aqui, como exemplo de tipo aberto, estou falando da lei atual, dessa que está valendo desde hoje, tá? Não estou falando ainda do projeto. Tem um crime que diz assim, é o artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o estado de direito. Então, assim, ele está dizendo que se você empregar violência ou grave ameaça para tentar mudar o estado de direito, você está cometendo crime. Mas aí eu te pergunto, o que é tentar mudar o Estado de Direito? Isso é uma coisa muito subjetiva. Você pode enfiar qualquer coisa dentro desse tipo penal. Qualquer coisa vai caber aí dentro, vai depender da sua interpretação, da sua criatividade. Então, esse é um tipo penal que dá ensejo a perseguições políticas, né? Porque se tudo cabe ali dentro, você pode enfiar ali o teu opositor, né, o teu inimigo, o teu adversário político, você pode enfiar ali naquele tipo penal que vai entrar, porque não está dizendo muita coisa, é muito aberto. Então, esses tipos abertos no direito penal é algo muito perigoso. Tem o artigo 18 aqui também. O artigo 18 fala o seguinte: tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício
de quaisquer dos poderes da União ou dos Estados, reclusão de 2 a 6 anos. Então, tentar impedir o livre exercício dos poderes. Sabe, e como que esse impedimento seria feito? Explica exatamente o que seria esse impedimento. A lei não explica o que seria esse impedimento, o que seria esse tentar impedir. Né? Seria impedir que a pessoa assine um documento? Seria impedir que a pessoa fale sobre alguma coisa que esteja acontecendo, discuta sobre alguma lei? O que é tentar impedir? Então, isso tudo deixa todo mundo numa situação de extrema insegurança jurídica. Então, esses crimes são os chamados crimes de tipos penais abertos. E, historicamente, a gente sabe que essas coisas de tipos penais abertos não dão bem. Isso aí nunca dá coisa boa. E eu vou exemplificar com o que aconteceu na época do nacionalsocialismo, do Código Penal nazista. O Código Penal nazista, ele tinha essa característica de tipos penais abertos. E ele tinha, inclusive, a seguinte previsão. Pasme, excelência, pasmem. Olha a previsão que havia no Código Penal nazista. Era o monumento ao tipo penal aberto. Falava o seguinte, que vai ser apenado, vai receber pena, quem mereça a pena de acordo com o são sentimento do povo, né? o sadio sentimento do povo. Então, se o sentimento do povo, seja lá o que isso for, se o sentimento do povo, né, indicar que aquela pessoa deva ser apenada, aquela pessoa será apenada. Mesmo que a conduta não tivesse prevista, não é, Ludmila? Mesmo que a conduta não tivesse definida como crime na parte especial do Código Penal nazista. Né? Exatamente. Basta que firam aquele sentimento do povo. O que é o sentimento do povo? Não está me dizendo nada. Então, é o tipo penal aberto que você consegue jogar todo mundo ali dentro daquele mesmo balaio e consegue punir quem você quiser, sem precisar apresentar propriamente um argumento legal, específico, né? Sem precisar tipificar, categorizar aquela conduta do sujeito em algum tipo do Código Penal. Então, essa coisa de tipo penal aberto, historicamente, é muito perigoso. E a gente tem aí uma menção histórica a partir do Código Penal nazista. E o que você acha, Marcelo? Tem essa menção, né, essa triste referência histórica do Código Penal nazista, tem aquele famoso artigo do Código Penal soviético, eu não lembro o número, acho que é 53, que era tão aberto, né, que se dizia na época que qualquer conduta debaixo do céu pode ser alcançada por essa lei penal. Né? E na nossa Lei de Segurança Nacional, né, essa espécie de tipo aberto, você mencionou, o teu primeiro exemplo foi mediante conduta de quem? Mediante violência ou grave ameaça contra o Estado de Direito. Contra o Estado de Direito. Né? Quer dizer, isso nós vimos há pouco tempo, no caso do deputado Daniel Silveira, né, em que a opinião... Eu não estou nem falando da questão dele ter imunidade penal, que por si só já torna um absurdo que ele tenha sido preso e esteja respondendo a processo. Mas o enquadramento dele nesse tipo de lei, né, quando, na verdade, o que ele fez foi um discurso duríssimo, né, contra um ministro específico do Supremo Tribunal Federal. Né? Ele disse com palavras muito fortes, acho que fortes demais, eu até acho que foram inadequadas, né? Mas ele expressou todo o desprezo que ele sentia por esse ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Pelas atitudes que esse ministro havia tomado, pelos comentários que esse ministro havia feito com relação a um general do Exército. Né? Então, ele manifestou de maneira muito... eu até diria grosseira, né, o desprezo que ele sente por esse ministro. Mas foi isso que ele não tentou derrubar coisa nenhuma. Né? Ele não tentou derrubar o Estado democrático de direito,
Né? Ele fez uma crítica áspera, né? Dura, né? E talvez com termos inadequados, mas ele se dirigia a um ministro do Supremo. Ele não estava atacando. Pode chamar de ataque. Você pode até chamar o discurso dele de ataque. Mas ataque a quem? Ataque ao ministro do Supremo. Ele atacou o ministro do Supremo. Né? Como tem gente que ataca o presidente da República, chamando de genocida, nazista, fascista, etc. e tal. Né? Só que aí ninguém diz, olha, ele está atacando o Estado Democrático de Direito. Né? Então a gente percebe aí o perigo do tipo aberto ser usado, inclusive, de formas diferentes conforme o alvo. Né? De acordo com o alvo, eu uso essa abertura que o tipo me dá, né, para dizer, esse aqui eu vou enquadrar. Esse outro, não necessariamente. Tá? Então, é muito perigoso, principalmente diante do contexto, né, que a gente está vivendo. Né? Se você me permitir, eu queria contextualizar um pouco essa questão do novo projeto, da antiga lei, da que ainda está em vigor, e do projeto que está para ser sancionado. Né? Um tipo aberto, né, parece não causar muito estrago quando as coisas estão indo bem. A legislação penal nunca deve adotar tipo aberto. Né? Nunca deve adotar. O tipo aberto ele é um atentado à liberdade de ir e vir, ao princípio da reserva legal. Mas vamos pensar, 1983. Tá? Eu lembro, você não lembra porque você mal era nascida, mas eu lembro. Então, nós estávamos no finalzinho do regime militar, no governo Figueiredo. Né? Um governo que dificilmente poderia ser chamado de ditadura, né? Porque líderes de oposição haviam sido anistiados, alguns que estavam exilados voltaram ao país, concorreram a cargos eletivos, foram eleitos, Leonel Brizola e tantos outros. Né? As críticas ao regime eram duras, né? E ninguém foi preso, não houve nada disso. Né? Na verdade, desde o final do governo Geisel, né, o penúltimo presidente militar antes do Figueiredo, desde o final do governo Geisel, eu nunca tinha visto, nunca mais vi manifestante preso, deputado preso, jornalista preso pelo exercício da profissão. Tá? Eu nunca mais vi isso. Tá? Atravessamos o governo Figueiredo sem enxergar esse tipo de situação. Não vimos, não tivemos isso. Tá? Não tivemos isso na redemocratização. Tá? E agora nós temos. Tá? Não em função do presidente da República, né? Mas é o que o Supremo vem fazendo. O Supremo vem há uns 2 anos, mais ou menos, né, praticando atos, né, que eu não via sendo praticados desde o final do regime militar, ou desde o último governo do ciclo militar. Né? Quer dizer, já no governo Figueiredo eu não via mais isso, não via mesmo. E foi um governo no qual eu cursei a faculdade, né? Eu participava, né, do movimento estudantil, né? Eu era de esquerda, né? Preciso confessar aqui essa questão do meu passado aqui. Então eu fazia oposição, eu falava, eu fazia discurso. Nunca aconteceu nada, nem comigo, nem com os meus colegas dos muitos movimentos esquerdistas que dominavam a UNE, que dominavam o DCE, que dominavam o centro acadêmico. Não tinha nada disso. Tá? E aí veio a redemocratização e continuou não tendo nada disso. E aí vem o Supremo e prende manifestante, prende jornalista, prende deputado, né? Por delitos de opinião. Então, esse tipo aberto que a nova Lei de Segurança Nacional não vai afastar, né? Vai manter isso, é um defeito grave do projeto, vem num momento em que, considerando o contexto político, né, que nós estamos vivendo, é ainda mais perigoso, porque a gente sabe que facilmente
poderá vir a ser usado de novo, como foi usado contra o deputado Daniel Silveira, né? Como foi usado contra manifestantes, contra o jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Porque isso está acontecendo, né? Isso não aconteceu de 1979 até 2019, mais ou menos, né? São 40 anos em que nós não tivemos, tínhamos a partir de 83 a lei ali e tal, mas ela ficou esquecida, né? Há quanto tempo que a gente não fala em lei de segurança nacional, né? E, de repente, vem o Supremo e usa de forma autoritária, não vou nem falar na questão processual, porque isso aí dá outro programa, nós já fizemos alguns, né? Com inquérito de ofício, esse tipo de coisa, mas autoritário não só no procedimento, mas no direito material, trazendo uma lei com tipos penais abertos para enquadrar pessoas que são praticamente todas se situam no mesmo lado do espectro ideológico, né? São conservadores, são apoiadores do presidente da República, são críticos do ativismo judicial desenfreado do Supremo, né? E aí o Supremo manda prender, manda instaurar inquérito, manda censurar perfil em rede social, né? Então, um instrumento desses, nesse momento, né, em que o Supremo, a meu ver, utiliza instrumentos processuais para fazer pressão política, né, é um presente. Né? É um presente para quem deseja utilizar esse tipo de coisa. Então, acho um perigo, seria um perigo, repito, em qualquer época. Mas, nesse contexto, o perigo é ainda maior. Acho que o presidente deveria vetar, ao menos, esses artigos, né, com esses tipos abertos. Certo. Enquanto você estava falando, era bom a gente dar aqui também uma pincelada para o pessoal a respeito da questão relacionada à liberdade de expressão, que é o seguinte: hoje em dia a liberdade de expressão parece que está sensivelmente reduzida, e a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Vocês já pararam para pensar, aí falando aí para o pessoal que está no chat, que está assistindo, vocês já pararam para pensar que liberdade de expressão não é simplesmente permitir que fale o que você gosta de ouvir. É intrínseco à liberdade de expressão você ter que tolerar ideias, pensamentos que são frontalmente contrários às suas, inclusive que lhe são repulsivas, indignantes, né? Você ter que tolerar mesmo ideias diametralmente opostas às suas. Então, as pessoas não param para pensar nisso, que liberdade de expressão é precisamente isso. É você poder falar coisas que vão ferir, sim, vão ferir determinadas pessoas, porque as pessoas não vão gostar de ouvir aquilo com o qual elas não concordam, que elas não gostam. Então, aquilo vai feri-las de alguma forma. Mas liberdade de expressão é justamente isso. Então, aí vai ter uma linha, às vezes vai ser até tênue, entre o que é a crítica grosseira, a crítica exacerbada, e o que adentra ao âmbito criminal. Então, aí é o caso concreto que teria que ser analisado, né, o caso a caso. Se aquilo foi apenas uma crítica grosseira, mas que a pessoa, vamos combinar, tem todo o direito de ser grosseira, né? A pessoa ela não pode cometer crimes, mas ela não é obrigada a ser simpática com você, né? Ser antipático, né, até que me digam o contrário, até que conste alguma coisa na lei, ser antipático não é crime. Ser antipático, simplesmente ser antipático, você vai pagar um custo social pela sua antipatia. Esse é o preço que você vai pagar. Isso ainda não está penalizado. Então, até que ponto uma antipatia, um sujeito grosseiro, né, simplesmente tem o direito de ser grosseiro, de ser antipático, né? E você, tudo bem, se você não quiser tolerar aquela pessoa antipática, você vai simplesmente se afastar dela. Você não vai frequentar a casa dessa pessoa, você não vai ficar de conversinha com aquela pessoa. Simples assim. Mas ela, lamento, ela tem o direito de ser grosseira e ela tem o direito de ser antipática, né? Se você não gosta, sim, lamento. Fala aí,
Eu até exerço esse direito de ser antipático de vez em quando, só de vez em quando. Mas, Ludmila, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: existe, sem dúvida, uma zona cinzenta, né, entre o crime contra a honra e a crítica dura, ou até mesmo grosseira. Né? E exatamente porque esse limite é tênue, né, essa zona é cinzenta, esse julgamento, essa análise, nunca pode ser feita pela pessoa supostamente ofendida, né? Pela pessoa criticada. Porque, veja, o alvo daquela manifestação, né? Daquela crítica barra ofensa, não sei se é ofensa, não sei se é crítica, o alvo sempre vai achar que é ofensa. Né? Ninguém gosta de ser criticado. Né? Ninguém gosta de ser criticado. Então, o sujeito sempre... Eu já respondi a procedimento disciplinar por crítica, que foi chamada de ofensa. Eu comparei uma instituição do sistema de justiça do meu estado com um partido político, porque eles seguem a mesma linha de pensamento. Né? Aí o sujeito disse que eu cometi um crime. Aí eu falei, olha, o pessoal desse partido político que eu mencionei deve estar ofendido com você, porque você está dizendo que comparar a chefia da sua instituição com um partido político é uma ofensa. Né? Então, você está, de alguma forma, né, você está pensando mal desse partido político. Ofensa é comparar com a máfia russa, né? Com a Yakuza, com a Cosa Nostra. Eu falei, olha, a instituição X da Justiça do meu estado está cada vez, até depois me retifiquei, não é a instituição, é a chefia da instituição, está cada vez mais parecida com um diretório do partido político X. Então, é crítica, né? Mas o sujeito já acha que é crime. Ele já acha que eu cometi um crime contra a honra, né, dele como chefe da instituição e da instituição como um todo. Então, claro, não é ele que vai julgar, né? Se isso se transformar no processo, não é ele que vai julgar. Mas o que a gente vê no Supremo é uma situação em que o julgador, né, poderá vir a ser o próprio alvo da crítica, né? O que não faz sentido nenhum, justamente porque é necessário ter isenção, ter imparcialidade, claro, em qualquer, né, você como juíza sabe melhor do que ninguém, em qualquer julgamento. Mas quando você está tratando de crimes de opinião, né, de manifestações de opinião que podem ou não ser criminosas, né, como você muito bem mencionou aí, essa linha tênue, essa zona cinzenta, quem tem que fazer essa separação é uma pessoa que esteja absolutamente fora dessa troca aí de ofensas ou de críticas. Né? Nunca pode ser o ofendido, nunca pode ser a pessoa criticada. Né? Então, isso é algo também que assusta muito, né? Nessas medidas que o Supremo vem tomando. Né? Quer dizer, tivemos recentemente a prisão do Roberto Jefferson. Por quê? Porque falou mal do Supremo. Então, fala mal do Supremo, é preso pelo Supremo. Né? Não pode. Isso não é Estado Democrático de Direito. Né? Se falar mal da Ludmila, da juíza Ludmila, não pode ter a prisão decretada pela juíza Ludmila. Né? Pode até vir a ter, em alguma situação específica, por outro juiz, né? Mas não pela juíza Ludmila, porque ela estaria atuando como juíza num caso em que ela é ofendida. Isso não tem cabimento. Tá? É o que a gente cansou de falar aí quando a gente lançou o livro do Inquérito do Fim do Mundo. Né, o Marcelo também tem um artigo no livro do Inquérito do Fim do Mundo. E a gente cansou de falar exatamente isso. Foi o Inquérito do Fim do Mundo, ele representa claramente uma quebra do sistema acusatório, né, em que há perfeita divisão de tarefas entre os personagens do processo. Né? Tem o juiz que vai julgar, tem o cara que vai investigar, tem o Ministério Público que vai acusar, tem o advogado que vai defender, tem a vítima, que é uma outra pessoa. Então, né, ninguém pode ocupar duas funções, né, ao mesmo tempo. Né? A única hipótese que isso pode acontecer é se o advogado também for advogado e vítima ao mesmo tempo. O advogado ele pode ser acusado também, tanto ser vítima como pode ser acusado e pode atuar em causa própria. Mas tirando a figura do advogado, ninguém mais pode exercer duas funções processuais ao mesmo tempo. Isso não é uma possibilidade no nosso processo penal e é uma das nossas críticas ao Inquérito do Fim do Mundo. Então, Marcelo, vamos passar aqui ao que interessa, que são aqueles dispositivos do novo projeto da Lei de Segurança Nacional,
que, a nosso ver, estão dando problema. Se eu vou falar aqui o que eu acho, a gente não chegou a conversar sobre esses delitos, a gente vai conversar aqui ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, eu separei especificamente 3 dispositivos dessa lei em que eu vejo sérios problemas em relação, principalmente, a essa abstração, a esse tipo aberto, que vai dar problema, vai dar chabu. O primeiro é o seguinte: esse novo projeto, ele está prevendo, no artigo 359-L do Código Penal, está prevendo uma inserção de um artigo. Na verdade, ele está inserindo um título no Código Penal. É um título que contém vários capítulos. E esse título é o título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. É o título 12, que esse projeto está inserindo no Código Penal. Título 12, crimes contra o Estado Democrático de Direito. E ele traz 6 capítulos dentro desse título. Capítulo 1, dos crimes contra a soberania nacional. Capítulo 2, dos crimes contra as instituições democráticas. Capítulo 3, dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Capítulo 4, dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. Capítulo 5, dos crimes contra a cidadania. E capítulo 6, as disposições comuns. Então, dentre todos esses capítulos, eu separei em especial, não vamos falar de todos aqui, até tem tipos penais ali que, em princípio, eu não vi problema nenhum. Nós vamos falar aqui dos tipos que realmente são problemáticos. Então, eu separei aqui o primeiro que eu considerei problemático, que é o artigo 359-L, que é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha o nome do crime: abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse tipo penal fala o seguinte, que é tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, esse crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é muito parecido com o atual artigo 17 da atual Lei de Segurança Nacional, inclusive em sua abstração. Então, coloca uma excessiva margem interpretativa nas mãos do Poder Judiciário. O que seria tentar abolir o exercício dos direitos constitucionais, tentar impedir ou restringir o exercício de um poder? O que significa isso exatamente, esse impedimento? Não está dizendo. O que seria impedir? É impedir de fazer uma lei, se for por legislativo? É impedir de expedir um decreto, se for o presidente? O que é impedir? Impedir de fazer o quê? Não está dizendo. A lei não está dizendo. Então, nós estamos diante de um tipo penal muito aberto, e eu vou dar alguns exemplos de como isso pode ser problemático. Se um sujeito entra com pedido de impeachment contra um presidente da República ou contra um ministro de STF, que seja, pedido de impeachment, esse crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito vai poder abarcar, se alguém quiser encrencar com isso, com esse pedido de impeachment, vai poder inserir esse pedido de impeachment nesse tipo de crime, o que vai fazer com que ninguém consiga mais pedir impeachment de ninguém, porque vai ficar com medo de ser inserido nesse artigo 359-L. Pedir impeachment de alguém significa uma tentativa de restringir o uso de um poder constitucional de alguém que está exercendo o poder constitucional. Então, você, com impeachment, você vai tentar restringir que esse sujeito continue exercendo o seu poder constitucional. Então, na prática, esse sujeito que pede o impeachment, ele vai estar inserido no artigo 359-L do Código Penal. O que você acha, Marcelo, dessa interpretação bobagem? Não, porque, veja, aí você poderia argumentar assim, não, mas não vai ser inserido porque ele precisaria empregar violência ou grave ameaça. Mas aí você faz um discurso mais candente, né, com críticas mais duras, né, e aí alguém vai dizer assim, isso foi uma ameaça, né?
ele, ao pedir esse impeachment, fazendo esse discurso, né, atacando essa autoridade, ele está tentando impedir, né, que ela exerça seus poderes mediante não violência, mas grave ameaça, porque vejam os termos do discurso, vejam o que ele disse, né, que gostaria, que sonha em ver o ministro tomar uma surra de gato morto, não sei o que e tal, e aí você vai dizer que isso... Claro que essa não é a interpretação correta. Né? Você tentar abolir o Estado Democrático de Direito mediante violência ou grave ameaça é você entrar no Congresso Nacional, por exemplo, todo mundo entrando lá de metralhadora dizendo que vocês não vão aprovar esse projeto, né? Porque senão vai morrer todo mundo fuzilado aqui. Né? Isso seria. Né? Mas a lei permite, né, essas interpretações elásticas, né? Elásticas, em vários aspectos, né? Não só impedir ou restringir o exercício de poderes constitucionais, mas mesmo antes disso, né? O que é abolir o Estado Democrático de Direito? Eu penso, por exemplo, que postular a extinção do Supremo Tribunal Federal, que é uma proposta, a meu ver, inteiramente equivocada, mas não é esse o ponto, né? Isso não é tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Né? O Estado Democrático de Direito não é o Supremo. Né? Eu posso chegar e dizer assim, eu, por mim, acabava com o Supremo. A gente ficava com todo o nosso sistema judiciário até o STJ e tirava o Supremo. É uma ideia. Né? Eu não estou tentando abolir. Assim como tem gente que diz aqui no Rio de Janeiro, a polícia militar tem que ser extinta. Né? Sugerir, postular a extinção de qualquer órgão público, seja o Ministério da Pesca, né? Seja a Polícia Militar, seja o Supremo, não é em si, né, uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito. Né? Mas quando você tem um tipo tão aberto dessa maneira, o sujeito pode achar qualquer coisa. Né? Hoje, toda vez que alguém se manifesta contra o Supremo Tribunal Federal, tem sempre um sujeito para dizer ele está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso que ele está pedindo é inconstitucional. Né? Mas o que ele está pedindo? Né? Que o Supremo deixe de funcionar, deixe de existir? Você pode pedir para a República deixar de existir. Né? Isso não será que o sujeito for para a rua com aquela bandeira bonita da monarquia, ele vai ser preso, né? Porque, mas ele quer acabar com o Supremo? Não, ele quer acabar com a República inteira. Né? Quer acabar com a República inteira, ele quer a volta da monarquia. E daí? Mas isso é inconstitucional. Ué, tráfico de drogas é inconstitucional, é crime hediondo na Constituição. Não tem gente que vai para a rua pedir a legalização do tráfico. Então não se consegue fazer essa diferença, né? Uma coisa é criticar algo que está na Constituição e postular uma solução diferente. Concordo? Eu quero... A Constituição fala em República, eu quero monarquia. A Constituição fala em Supremo, eu quero um sistema judicial sem o Supremo. Né? A Constituição diz que tráfico de entorpecente é crime hediondo, eu quero a legalização do tráfico. Mas eu não quero derrubar o Estado Democrático de Direito. Eu não estou tentando derrubar, mediante violência ou grave ameaça, o Estado Democrático de Direito. Eu estou expondo a minha opinião. E criminalizar a minha conduta aqui é criminalizar a opinião, o que é sempre péssimo. Né? Eu, pelo menos, penso assim, crime de opinião é um negócio que deve sempre ser repelido. Isso aí que você falou representa, na verdade, a interdição do debate. Digamos que o sujeito... Eu também, eu não sou favorável à extinção do Supremo, não. Eu sou favorável à presença da instituição Supremo Tribunal Federal no Brasil. Né? Todos os países aí, os mais desenvolvidos que a gente conhece, todos eles têm Supremas Cortes. Né? Um sistema que, costuma funcionar e eu não tenho nenhuma proposta melhor. Então, eu sou favorável à presença desta instituição no nosso ordenamento jurídico. Agora, digamos que venha um sujeito e faça uma proposta de uma nova reconfiguração, de uma nova configuração da República, de uma nova configuração dos poderes, porque ele acha que desta forma vai funcionar melhor. Quer dizer, o sujeito é simplesmente um intelectual. Se o sujeito quiser escrever uma tese de doutorado sugerindo uma nova configuração da República, né, com a extinção de poder,
e com a colocada de algo no seu lugar, de forma que a coisa funcione bem. Esse sujeito não vai poder falar, ele não vai poder ter ideias para oferecer ao povo. Ah, não, pessoal, eu tive essa ideia. O povo rejeitou. Mas, enfim, como que você vai fazer a dialética que deve acontecer durante os séculos dos séculos? Como que você vai debater as coisas? Você não vai mais poder debater nada, porque aquela opinião se tornou proibida, né? Sob esse argumento bonito, né? Eles sempre usam esses termos bonitos, né? Um crime contra o Estado democrático de direito. Você está apenas interditando o debate, interditando, inclusive, que venham melhorias. Pode vir aí um gênio que pense, né, uma configuração, eu nunca consegui pensar, mas se surgir aí um gênio que pense uma nova configuração de Estado, uma nova configuração de sociedade, esse sujeito não vai poder apresentar ao público o que ele pensou? Não é? Então, isso é a mera interdição do debate que tentam impingir. Então, tudo relacionado à opinião é muito delicado, né? Na dúvida, é óbvio que a opinião ela deve ser permitida. E não o contrário. Exatamente. Né? A gente está vendo o contrário. Na dúvida, a opinião é proibida. Não, na dúvida, a opinião é permitida. E deve ser assim. Pelo menos quem defende a liberdade vai sempre pensar que a liberdade vem em primeiro lugar. Então, na dúvida, você pode falar. Mas não é o que a gente tem visto por aí. Em relação a esse dispositivo, você tem mais algum comentário, Marcelo? Não, esse aí não. Esse aí acho que eu já falei o que eu queria falar. Então, beleza. Vamos passar, então, agora para o segundo dispositivo problemático que eu separei aqui, que é o artigo 359-O, que é o crime de comunicação enganosa em massa. Esse crime fala o seguinte, que é crime promover ou financiar pessoalmente ou por interposta pessoa, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, este crime, pessoal, eu vou aqui traduzir esse palavrório que eu li aqui. Este é o chamado novo crime de fake news eleitoral. É um crime que não existe atualmente no nosso ordenamento jurídico, porém eles estão tentando enfiar, né, esse cavalo de Troia no meio da Lei de Segurança Nacional. Então, então você é a favor das fake news? Não seja emocionado, tá? Não seja emocionado. Eu não estou falando nada disso, tá? Não seja emocionado e malicioso. Eu não estou falando nada disso, tá? A questão é que este tipo do jeito que está escrito, né, e a forma como foi pensado, isso não tem nunca como dar certo. Por quê? A gente viu o que aconteceu com as chamadas fact-checkings, agências de fact-checkings. O que são essas agências? São agências que combatem as fake news? Claro que não. São agências que patrulham o seu pensamento. São agências que vão escolher o pensamento permitido e vão patrulhar o posicionamento contrário. Isso é que se tornou essas agências. Então, esse crime de fake news eleitoral nada mais vai ser do que uma interdição do debate eleitoral. Porque o que vai acontecer na prática? Se você expuser um candidato, né, um opositor seu, o seu adversário, você quiser expor alguma coisa sobre ele, sempre esse sujeito vai dizer que você praticou uma fake news. Sempre, em 100% dos casos, esse cara vai dizer que você está praticando uma fake news. Isso vai se tornar insustentável. Ninguém mais vai poder, de forma tranquila, participar do debate eleitoral, apontar os erros do seu adversário. Ninguém mais vai poder fazer isso. Tudo vai ser fake news. E quem é que vai decidir isso aí? Então, este tipo penal, do jeito que está escrito, torna a atividade política uma atividade extremamente perigosa e até mesmo inviável. Isso inviabiliza qualquer tipo de campanha eleitoral, porque sempre o seu opositor vai dizer que você praticou fake news. Então, até que você prove, apresenta documentos, apresenta testemunha e rola o processo, aí já passou a eleição, já passaram anos. Não tem como um dispositivo desse subsistir.
sob pena da gente não conseguir ter nada, não tem campanha, né, do povo não conseguir, né, vivenciar aquele processo eleitoral na sua integralidade. Então, fala aí, Marcelo, sobre esse crime de fake news eleitoral. É isso, né? Quer dizer, de novo, a questão da interdição do debate, da criminalização de opinião. Até porque, Ludmila, você já tem as figuras da calúnia e da difamação. Se algum político no curso da campanha se sentiu caluniado, difamado, né, vamos utilizar os meios próprios. Você não precisa de uma criminalização específica de supostas fake news, porque foram impulsionadas, por meios não fornecidos pelos provedores. Processo o sujeito, se você acha que foi caluniado por ele. E eu acho interessante nessa questão das fake news e das redes sociais, né, da informática, como mudou o posicionamento da grande mídia, né? Eu me lembro que quando havia a lei de imprensa, toda a mídia se posicionou no sentido de que o Supremo julgasse, como acabou julgando, a lei de imprensa inconstitucional, e o argumento era sempre o mesmo, de todos os jornalistas. Se já tem calúnia, difamação e injúria no Código Penal, não precisa de uma lei específica para criminalizar jornalistas, para criminalizar o profissional de imprensa. Agora, com as redes sociais, o discurso é exatamente o oposto, né? O pessoal da velha mídia quer uma criminalização específica das redes sociais, quer criminalização, aí, como no contexto desse dispositivo que a gente está analisando, né, de fake news impulsionada por não sei o que lá. Né? Mas vem cá, o que vocês disseram há 20 anos atrás, né, é o mesmo argumento. Né? Já tem o Código Penal, já tem calúnia, difamação, injúria. Vocês, como jornalistas, não querem uma lei que criminalize a atividade de vocês especificamente. Razoável. Mas querem que nós, que não somos jornalistas, que utilizamos, né, as redes sociais, né, que divulgamos a nossa opinião, o nosso pensamento, né, como você faz, Ludmila, né, de maneira tão adequada, tão correta e tão útil, né, aí não. Aí pode ser criminalizado. Né? Quer dizer, você vai ter uma lei específica para criminalizar o que supostamente seriam fake news, né? O que significa que você vai precisar de alguma coisa do tipo Ministério da Verdade, lá do Orwell, né? Porque vai ter que ter alguma referência. Né? Então, qual vai ser aí o Ministério da Verdade? Vão ser essas agências de fact-checking, né? Que o pessoal brinca que é left-checking, porque eu nunca vi, já vi uma agência dessas desmentindo um artigo de algum jornalista de esquerda que diz que Cuba é uma democracia, ou que o povo cubano vive maravilhosamente bem, tem um ou outro probleminha causado pelo embargo econômico dos Estados Unidos. Esta mentira do embargo econômico, que é continuamente repetida, tivemos agora as manifestações em Cuba, né? Eu vi isso em inúmeros artigos, textos e sites de esquerda. Todo esse sofrimento é por causa do embargo. Isso é uma mentira, né? Todo mundo sabe que é uma mentira, que Cuba pode fazer comércio com o mundo inteiro. Né? Não pode fazer com os Estados Unidos, pode fazer com o mundo inteiro. Não faz por quê? Porque o socialismo miserável, né? O socialismo deixa as economias miseráveis. Então vai comprar o quê? Com que dinheiro? Né? E, no entanto, pergunta se tem alguma agência de fact-checking desmentindo isso. Não tem, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eles querem é nos empurrar a opinião deles. Né? A opinião deles passa a ser admitida porque é a verdadeira, né? E a opinião contrária passa a ser criminalizada. Né? São duas vertentes, né? A opinião contrária à esquerda é criminalizada em duas vertentes. Ou porque é fake news, supostamente, ou porque é supostamente discurso de ódio. Né? Nesses dois campos, né, eles vão buscar justificativas para leis que cerceiem a nossa liberdade de expressão. Agora, se o sujeito, durante a campanha, atacou o outro e supostamente caluniou, já tem lei para isso. Isso aí. Então, nesse ponto também concordamos de que a legislação penal já resolve essa questão
da calúnia, da difamação a candidatos. E esse crime de fake news eleitoral seria uma tentativa mesmo de calar opositores. Então, beleza. Vamos passar, então, para o terceiro tipo penal que eu considerei problemático, que é a inserção de um parágrafo único no artigo 286 do Código Penal, que é o crime de incitação ao crime. O artigo 286 fala do crime de incitação ao crime, né? Isso, né? Qualquer crime que você incite publicamente, você vai estar entrando aí, inserindo no 286. E eles acrescentaram um parágrafo único, e esse parágrafo único é que é a novidade. Ele fala o seguinte: incorre na mesma pena, ou seja, pena de incitação ao crime, quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, aqui, ele elevou a categoria de crime incitar a animosidade. Você sabe o que é animosidade, pessoal? É incitar aquele mal-estar. Você tem animosidade com aquele teu colega, vocês têm aquela rixa, aquela briguinha. Isso é a animosidade. Para quem não sabe o que é animosidade, aquela briguinha, aquela rixinha, aquela fofoquinha, aquele mexerico, sabe, o mexeriqueiro. Então, esse aí está instigando a animosidade. Tá? Instigar a animosidade é a conduta típica do mexeriqueiro, do fofoqueiro, daquele que fica fazendo intriga, o intrigueiro. Tá? Então, aqui, eles estão elevando a categoria de crime o intrigueiro. É a criminalização da fofoca. É a criminalização da fofoca. Tivemos aqui, perfeito, Marcelo, criminalização da fofoca. Então, eles elevaram a categoria de incitação ao crime a mera incitação da animosidade, a briguinha, a rixinha, o mexerico. Foi isso que aconteceu. Então, esse tipo penal, ele me parece até um pouco ridículo, eu diria. Realmente a criminalização do mexerico. Então, e mais do que a criminalização da fofoca, não é somente isso. O artigo 142 da Constituição Federal, ele fala expressamente, isso aí não sou nem eu que estou tirando da minha cabeça, tá? Vamos ler exatamente o que diz o artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos direitos dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, a própria Constituição Federal prevê que as Forças Armadas podem ser invocadas por qualquer dos poderes constituídos, isso está lá claramente escrito, não sou eu que estou dizendo, está lá escrito. As Forças Armadas podem ser invocadas por quaisquer dos poderes para fazer cessar o abalo à ordem pública, para impor a lei e a ordem. Então, essa coisa de instigar a animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis, entre os poderes, isso está em desacordo com o próprio caput do artigo 142, porque o próprio artigo 142 já prevê esta animosidade como uma possibilidade no Estado de Direito. Então, é um artigo que já, de largada, ele começa inconstitucional. O que você acha, Marcelo? Sim, eu acho que você tem razão. Quer dizer, primeiro o ridículo de você tornar crime essa incitação à animosidade. Quer dizer, é uma coisa assim, totalmente sem sentido, né? Quer dizer, o sujeito está fazendo uma intriga, né? Ou supostamente está fazendo uma intriga, está dizendo, olha, vocês aí das Forças Armadas, teve um ministro do Supremo que foi para a rede social e disse que vocês estão se associando a um genocídio, né? Aí você vai dizer que o senhor está incitando a animosidade. Se chamou de feio, bobo e cabelão. Pois é, né? Então, e essa questão do artigo 142 também, né? Porque você tem ali um quadro em que vai haver um conflito de poderes e, na interpretação de alguns, as Forças Armadas podem ser chamadas para
resolver, para dirimir esse tipo de conflito, né? Então... Posicionamento do professor Ives Ganda, inclusive. Pois é. Então, será que o poder que chama as Forças Armadas para dirimir o conflito, se for o presidente da República, por exemplo, vão poder acusar o presidente da República, né, de estar incitando as Forças Armadas contra vamos dizer, o Supremo, né? Vamos dizer que seja um conflito entre o presidente da República e o Supremo. E chega a um impasse tal, né, que a única solução vista seria, usando o artigo 142, chamar as Forças Armadas. Eu quero que vocês venham aqui dizer quem tem razão, se sou eu, o presidente da República, ou se é o Supremo, né? Aí vão dizer, tá vendo? Está incitando as Forças Armadas contra o Supremo. Então não faz sentido criminalizar uma conduta que, de alguma forma, está inserida no próprio texto constitucional como um mecanismo de solução de impasses institucionais, né? Não faz sentido nenhum. Realmente, esse é um dispositivo que também merecia ser vetado, na minha opinião. Perfeito. Então, pessoal, esses são... Tem outros dispositivos também no novo projeto, mas outros dispositivos que eu não vi grandes problemas, mas esses 3 dispositivos especificamente, o artigo 359L, o artigo 359O e o artigo 286, parágrafo único, é o que eu entendo que deveriam ser vetados pelo presidente da República. Então é isso aí, pessoal. Marcelo, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer aí a oportunidade e torcer para que o presidente realmente vete esses dispositivos em nome da segurança jurídica, né? Essa é que é a questão. No fundo, essa é a questão mais importante, tá? Direito como um todo e direito penal em especial tem que contribuir para a segurança jurídica. Se uma lei nova contribui para o oposto, né, para a insegurança jurídica, né, dando margem às mais diversas interpretações, dando margem à sua utilização com vieses políticos ou ideológicos, né, como instrumento de perseguição política, a corrente A ou a corrente B. Então, essa lei não está contribuindo. Ainda mais a lei penal. Gente, eu costumo dizer isso toda vez que eu posso. Lei penal é aquela que manda a gente para a cadeia, né? Então, não é brincadeira. Tem que ser muito clara e não pode dar margem a se transformar num instrumento de pressão política, de perseguição política, como, infelizmente, nós temos visto nos últimos 2 anos e pouco. É isso que eu queria dizer e agradecer mais uma vez a você, Ludmila, minha querida amiga e parceira aí em tantos combates, pelo convite, e estamos aí. Então, beleza, pessoal. Eu penso exatamente isso. A lei penal, inclusive, é a última ratio, né? Então, você tenta resolver os problemas jurídicos nas outras esferas do direito, pelo direito civil, né? Qualquer coisa, um dano moral que seja, o direito penal ele deve ser buscado por último, mas não é isso que a gente está vendo nesses casos. Então, pessoal, vamos terminar por aqui. Agradeço aí, Marcelo, meu querido amigo aí, companheiro de tantas batalhas, né, de tantos eventos que a gente fez junto. Tô doida para voltar aos eventos presenciais aí, para a gente, né, confraternizar. Então, pessoal, beleza, brigadão. Tchau, tchau a todos. Foi ótima aqui essa estreia aí no YouTube, aí no ao vivo do YouTube. Brigadão, Marcelo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, Ludmila.